Boa tarde, meu nome é Simone Meirelles, sou formada em Psicologia pela PUC de Goiás e fui monitora da matéria de psicanálise na mesma instituição. Estou aqui de novo com vocês para estudar um pouquinho mais quem foi o Freud, o que ele fez. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida pessoal dele. Foi o período de 1890 até 1900, segundo o livro do Ernest Jones, que foi discípulo dele. O que é? Esse capítulo basicamente vai falar baseado nas cartas que o Freud escreveu para o Fliess, que era um grande amigo dele na época, que inspirou muito ele com as cartas para fazer as descobertas, né, da psicanálise. A gente viu isso no outro vídeo. Então, é um capítulo mais leve, tipo, como que era o Freud, o que ele gostava, o que ele não gostava, né? Então, primeiro a gente começa falando o quê? Que ele não gostava. Couve-flor. Ele não gostava de couve-flor, eu também não. Eu acho que eu sou parecida com ele. Ele não gostava de comer aves, frango, nada assim, né, referente a aves. E ele era bem sistemático, então, às vezes ele recusava, não ia em jantares, almoços, ou na casa de alguém que estava oferecendo refeição, se tivesse aves, né? Se tivesse isso. E ele era muito reservado, né, digamos. Então, o que a gente vê de hábitos do Freud também, o modo de vida dele, né? Gente, ele ia no barbeiro todos os dias. Todos os dias ele ia no barbeiro, ou seja, ele tinha um cuidado especial, né? Com a barba dele, né? Então, a casa onde ele morava, que é a Bergasse, né? De 1892 até 1907, ele continuou, né, nesse lugar, só que ele tinha andares, né? E ele mudou-se para um térreo, ele alugou. Porque ele estava com filho demais, começou, né? Naquela época todo mundo tinha muito filho. E aí ele arrumou um espaço maior, que era no térreo, lá em Viena. E aí tinham 3 cômodos a mais, né? E então, no mesmo local onde ele morava, ele tinha um consultório, né? Então, essas eram 3 cômodos, era uma sala de espera para os pacientes, o consultório e um gabinete de leitura, que ele adorava livros, né? Quer dizer, o que ele mais gostava eram livros, e a gente vai falar da grande paixão dele, da estátuas de antiguidade, paixão por antiguidades, né? Ele tinha, depois, vocês viram no videozinho as estatuetazinhas dele que ele punha na mesa? Eram as grandes paixões dele também. Então, aí o fundo desse espaço que ele alugou tinha um jardim pequeno, um jardim agradável, e o quarto das crianças ficava no andar de cima. E aí pode-se dizer que ele foi um bom pai, um pai afetuoso. Depois os filhos cresceram sadios, né, robustos. E a única preocupação que ele tinha nessa época com os filhos eram com as doenças, né? Que a infância na época era muito mais difícil em termos de remédio, de tratamento. Às vezes a única coisa que você podia fazer era ficar, né, dando assistência 24 horas ali, né, devido à escassez das condições. Então, às vezes, os filhos do Freud pegavam difteria, pegava amidalite, escarlatina, algumas doenças, né? Mas ele era um pai afetuoso. Então, agora eu vou falar dos passatempos, né? Que hobby que ele tinha, né? Essa coleção, né, de antiguidades, de estatuazinhas, jogava xadrez, só que ele parou.
quando, antes de chegar aos 50 anos, porque o xadrez ele requer muita concentração, né? Então, ele viveu alguma dificuldade ali de concentrar, ele preferiu pegar essa capacidade de concentração e deslocar para outras áreas, né? Aí, do xadrez, eu tinha um outro jogo na época lá em Viena, que era um jogo antigo, que aí digamos, Freud viciou, né? Que chamava Tarok, com K, Tarok. Então, em 1890, ele começou a jogar todo sábado à noite, religiosamente. Eu não sei assim direito o que é ser cartas, mas enfim. Ele jogava, eram mais ou menos 4 pessoas que era esse jogo. Então, ele jogava na casa dele, e ele jogou até a morte. Gostava, né? E quem que ia, né, nesses jogos na casa dele? A maior parte eram médicos, naturalmente, né? Como ele era médico, também eram médicos. Então, tinha um oftalmologista, que foi o mesmo que, na época que o Freud pesquisou a cocaína, esse oftalmologista pesquisou o uso da cocaína como anestésico nas cirurgias dos olhos. Ele ia jogar lá com Freud. E tinham 2 pediatras, né? Um que trabalhou num instituto junto com o Freud, porque o Freud teve todo um trabalho interessante sobre paralisias em crianças, né? Sobre paralisias infantis. Então, um desses médicos, né, que trabalhou com ele, jogava também esse jogo lá com eles, lá de Tarok. E esse médico também virou o médico da família, né, que tratava os filhos do Freud. Então, aí tinha esse outro pediatra, e depois também os filhos do Freud, à medida que foram crescendo, também foram jogar Tarok. Era o passatempo dele. Ele ia no teatro e na ópera, mas pouco, não muito, né? Gostava muito de Mozart. Então, das óperas, ele gostava de. Tinha que ser Mozart, ele só abria exceção para a ópera Carmen. Deve ser Carmen de Bizet, né? Que eu gosto também. Tudo que ele gosta, eu também gosto. Enfim, sobre a paixão por antiguidades. Era tipo uma extravagância mesmo, né? Ele gostava, além da necessidade pela estética, pelo belo, ele tinha interesse na história das civilizações, na origem das civilizações. Então, por exemplo, ele tinha estatuetas de Florença, da Itália, ele escreveu assim, né? Acho-as uma fonte de extraordinário descanso. Então, ele descansava, né, olhando para as estatuetas. E uma estátua romana, de Roma, né, que foi comprada em Innsbruck, ele dizia sobre elas, né, meu apreço pelo pré-histórico em todas as manifestações humanas permanece o mesmo. Então, parece um arqueólogo, né, também o que ele fazia com o inconsciente é quase uma arqueologia, né, tinha que voltar lá na infância, ver o que aconteceu, juntar as peças do quebra-cabeça. Então, ele gostava mais ainda, né, não só de analisar, assim, mas, assim, até isso no nível macro, né, de ver como que foi a origem, né, da própria civilização, né, o que essas estátuas contam, o que teve, ele gostava muito de mitologia, de essas coisas. E ele chegava a falar sobre essa questão do pré-histórico, né, ele falou assim, escreveu, né, o Ernest Jones escreveu por ele. A felicidade é a realização subsequente de um desejo pré-histórico. Por isso é que a riqueza traz tão pouca felicidade. O dinheiro não era um desejo da infância. A única felicidade é a satisfação de um desejo infantil. Que coisa intrigante, né? Então, no fundo, a gente deseja
esses desejos antigos, né, que se atualizam depois também. Ele tinha antiguidades egípcias também. Ele comprou uma estátua de pedra de Jano. Jano era um deus romano das mudanças e transições. No começo do vídeo tem aquela figura que tem no começo do vídeo, da estátua de Jano, não era a que o Freud tinha, é uma que está no Museu do Vaticano. Mas uma estátua que tem duas faces, né? Uma ao contrário da outra. Vocês viram lá, né? Senão dá uma volta um pouquinho e vê o que é, né? Então, aí o Freud falava assim, né? Que a estátua tinha duas faces que o fitavam com um ar muito superior. Então, gostava, né? Cada um gosta de uma coisa, né? Então, aí agora, como que eram as férias, né? As férias do Freud, as viagens do Freud. Lá em Viena tinha um verão muito quente, né? Então, lá para maio, junho, por aí, fazia muito calor, e aí normalmente as famílias iam para o campo. Os homens ficavam em Viena, né, trabalhando, e as famílias iam para o campo, ficavam 1 mês, 2 meses lá. As escolas fechavam, tanto que era quente. Então, o Freud também fazia isso, era mais uma necessidade do que um luxo, né? Segundo o Ernest Jones, era mais uma necessidade do que um luxo. Então, o Freud é mais junho e julho, né? Então, ele ia, mas ele nos fins de semana, ele ia lá encontrar com a família lá. Então, o Freud gostava muito de apreciar belas paisagens. Vira e mexe, você vê num texto que ele foi fazer caminhada, tinha até textos que ele caminha com os amigos e conta, né, o que aconteceu, os diálogos nas caminhadas, para apreciar as belas paisagens. E também a cidade natal dele também tinha muito essa questão de natureza. Então, ele tinha uma vontade de viajar para novas partes do mundo. Então, uma coisa que o Freud queria era ter mais dinheiro para viajar. Quem não quer, né, gente? É tão bom. Mas só que ele praticamente, além de ser difícil a questão do dinheiro para ele, nessa época aqui, que tinha muito filho, ele tinha que sustentar praticamente uma média de 12 pessoas, porque somava tudo, ele ajudava também o pai, a mãe, algumas irmãs, alguns empregados, os filhos, então era muita gente, né? Muita gente. Então tinham anos que sobrava mais dinheiro, que dava para viajar mais, os outros não, aí viajava menos. Você viajou muito, né? E viajava muito também para os congressos com o Flies. Os congressos era só ele e o Flies, né? Mas ele não ligava para isso, não, era quem escutava ele, né? As loucuras dele. Então, ele saía, ia para Berlim, encontrava que o Flies morava em Berlim mesmo, e o Freud em Viena. Então, eles encontravam-se em outras cidades por causa dos congressos e viajava. Eles daqui fala, né, que ele encontrava o Flies em Munique, Berlim, Salzburg, Nuremberg. Aí ele foi também, gostava muito da Itália, Veneza, Florença, Bergamo, Bolonha, Roma. Então, quando ele viajava, quando tinha as férias, todas as oscilações de humor dele desapareciam. Claro, né? É bom demais tirar férias, né? Então, as angústias e tudo sumia, né? O estresse. E ele sabia também que, como eles gastavam muito, né, estudando e atendendo, que ele precisava de recompor o cérebro, né? E os atendimentos clínicos dele, como que foram nessa época? Bom, também, como o próprio humor do Freud, tinha oscilação em épocas boas e épocas ruins. Por exemplo, 1896. Seu consultório fica vazio pela primeira vez,
100 pacientes novos durante semanas. Isso foi no mês de maio. Então, nem para ele a coisa era fácil, né? Em novembro, dezembro, foi pior ainda. Aí ele trabalhava 10 horas por dia, ganhava 100 florins, $40 mais ou menos. E aí, mesmo sendo ruim desse tanto, na última semana ele acabou ganhando 700 florins. Então, só oscilava. Né? Aí, quando ele ganhou 700, que era mais ou menos, acho que é $280, ele falou, você não ganha isso por nada. Ficar rico deve ser muito duro. Não é a crença dele. Então, aí, né, 2 anos depois, ele continuou trabalhando pesado, tinha hora que ele não podia deixar o consultório, não podia deixar de atender, porque precisava do dinheiro. Então, em 1898, ele trabalhava 11 horas por dia com psicanálise. E ele também fazia curso e conferências. Sobre os cursos e conferências que nós vamos falar agora. Ele era um conferencista fascinante. Eu imagino. De ler as coisas que ele escreve, eu já gosto. Eu imagino se tiver numa conferência ele falando. E eu penso assim, ele também era tão apaixonado em alguns conferencistas, ele amava o Charcot, né, quando o Charcot fazia lá em Paris as palestras e tudo. Ele deve ter sido muito interessante também, essas conferências dele. Então, ele dava conferência 2 vezes por semana, nas terças e sábados. E como que ele era, né, durante essas conferências? Ele tinha um humor muito irônico, não é? Isso a gente vê mesmo. A voz baixa, mas com grande clareza. Ele nunca usava anotações. Me achei interessante. Não? Ele não era formal, assim, para dar palestra, como eu pensei. Raramente preparava muito uma conferência. Ele deixava-se entregue à inspiração do momento. Então, ele, na hora lá, ele... Mas assim, né, gente, quem sabe, quem estuda, quem sabe, não precisa preparar. Né? Eu vejo, você pode fazer um rascunho e tudo, mas assim, a pessoa já sabe, né? É só o modo de se expressar. E aí, esse negócio da inspiração do momento, eu acho muito, muito doido, muito bom. E eu quero, assim, ser assim quando eu crescer. O Ernest Jones um dia estava com Freud e falou, e Freud ia falar, né? Aí ele falou para o Freud, falou assim, qual será o tema dessa noite? Aí o Freud olhou assim, se ao menos eu soubesse, eu deixo isso para o meu inconsciente. Então, é muito interessante, né? Com que ele... Porque, às vezes, a pessoa também prepara todo um discurso e tudo chega na hora, fala outras coisas, vem outras inspirações. E aí, essa questão do inconsciente é muito intrigante, né? Assim, às vezes se planeja uma coisa, chega lá e acontece outra. Eu lembro uma vez, lá em Goiânia, teve uma mostra de cinema, de amor, paixões e morte, num cinema lá, e tinha um psicanalista, Contardo Caligares, ele foi diretor, né, ele teve uma série que ele atuou em cima das experiências dos pacientes dele, foi filmada e tudo. Então, eles passaram uma parte, algum episódio dessa série, né, sobre a psicanálise, atendimento e análise. Então, eles passam lá no cinema e no final, o Contardo ia fazer um debate, conversar com todo mundo sobre os episódios, principalmente o episódio que foi apresentado no cinema, né?
Aí chegou lá, você vê como que o inconsciente é. Aí ele mandou um episódio que ele preparou em cima do episódio 1, vamos supor, não foi um, mas episódio 1, mandou lá para o cinema, estudou, vamos falar sobre o episódio 1. Chegou lá, ele entrou depois que foi apresentado o episódio, e aí ele viu que foi trocado. Não foi passado o episódio 1X, foi passado um outro episódio, e era um que ele não queria falar sobre aquilo. Não é? Ele era porque era uma paciente dele que fez eutanásia, e esse assunto mexeu muito com ele. Esse episódio era sobre essa paciente, acho que cada episódio era um paciente diferente. Era uma sobre essa paciente que fez a eutanásia e que mexeu muito com ele, até porque depois ele foi atrás, porque a eutanásia é proibida, né? Tipo, como se fosse a pessoa suicida, né? Assim, ou por motivo de doença, por alguma coisa. Quem ministra a eutanásia é que, tipo, comete crime, né? Tá matando uma pessoa. Então, isso mexeu muito com ele, e ele não queria falar sobre esse episódio, mas chegou lá, o que passou foi esse episódio dessa paciente, e aí ele acabou falando, mas ele teve que falar para a gente que estava na plateia. Ó, isso aqui deu errado, não era para eu falar isso, mas agora que já foi, vamos ver o que vai dar aqui. Aí é o que o Freud falou, vamos ver a inspiração do momento. De alguma forma ele precisava falar daquilo. E foi muito interessante, né? Foi muito interessante essa palestra dele. Então, mas é isso que ilustra, né, o que o Freud traz para a gente, que não é o consciente que manda, né? Se fosse o consciente, ele já tinha falado do episódio que ele queria, ou seja, um episódio que não tinha muito problema, não tinha perigo, ele já dominava, mas ele teve que falar do que ele não sabia ainda, né? Acho incrível isso. Então, o Freud deixava ver para onde que ia a inspiração. E aí ele não usava muito oratória, né? Aquela dicção de oratória, tom de professor, ele era professor, né? Foi professor de neurologia. A fala dele era mais íntima, mais informal, e ele se dirigia às pessoas do público de uma forma muito pessoal, né? Como se estivesse conversando, né? Tinha um estilo vigoroso, incisivo, era irônico, e ele é irônico, né? A vida dele não foi fácil. Eu penso que quem faz ironia é um jeito também de, no meio de tanta coisa ruim, é um jeito de rir, né? De pelo menos rir e fazer uma comédia com o que não se consegue digerir ali, né? A fazer uma limonada, né? Com limão. Então, esse era o jeito que do Freud como conferencista. Né? E tem 2 episódios que o Ernest Jones coloca que eu grifei aqui, que eu achei muito massa. Ele assim, gente, ele não gostava de discussão, abrir discussão, muita gente, aqueles debates, normalmente ele fazia a conferência dele, e depois ele podia, posteriormente, e em particular, às vezes conversava com uma pessoa ou outra, nunca foi de abrir, nunca foi de ficar respondendo também crítica, ele não gostava disso, né? Era uma pessoa mais do individual, eu vejo assim, eu também gosto mais assim, né? Eu até pensei, né, se ele tivesse vivo agora, fosse fazer um canal do YouTube, se ele ia fazer live, se ele ia só responder as perguntas, né? Se ele tem esse estilo dele aqui, eu acho que ia ser mais ou menos igual a mim, assim. Não é muito de live, não, mas as dúvidas que tiverem, eu tiro em particular, ou então responde, faz um vídeo.
mas ele não era muito assim aberto, né, com muita gente, não. Então, esse episódio aqui foi justamente por isso. Teve uma palestra que ele foi fazer e deu muitos estudantes, né, o que o Ernest Jones fala, né, certa vez no início de uma conferência irrompeu um grande número de novos estudantes. Freud ficou visivelmente aborrecido e, adivinhando a motivação deles, anunciou: senhoras e senhores, se vieram aqui em tão grande número, esperando ouvir algo sensacional ou lascivo, sensual, fiquem certos de que eu farei com que seus esforços não tenham valido a pena. Ou seja, depois disso também, as outras conferências deu 1/3 das pessoas só. Então, ele meio que cortava né, o sensacionalismo da coisa. Porque na época, como ele ia falar também de sexualidade, essas coisas tabu, né? Tem as coisas sensacionalistas, vai falar, né, de coisas sensuais, mas ele era muito sério, né? E ele fazia isso. E ele é bem correto. Imagina, hoje, por exemplo, todo mundo quer o máximo de audiência possível. É um requinte, eu vejo. Quem seleciona, assim, né, no caso, prefiro que seja menos com qualidade do que muito sensacionalista, todo mundo atrás e, né, uma coisa rasa. Eu admiro muito isso. E é assim também que eu acredito também. Talvez também por isso que ele não abria tanto para debate, essas coisas que sempre tem aquelas perguntas, aquelas colocações necessárias, mas... Então, é uma outra conversa, um outro episódio aqui, que foi em cima disso também, sempre porque essa questão do sexual sempre, né, mexe muito, né? Bom, o Freud foi fazer uma conferência na Sociedade Filosófica. Aí, quando ele foi convidado, ele ainda pensou se era conveniente ele fazer essa palestra lá. Aí, mas ele fez um manuscrito anterior, né, com o assunto que ele ia abordar. A direção teve acesso ao manuscrito dele, aprovou. Então ele falou: não, então eu vou fazer. E foi. Só que aí chegou lá, de última hora, aí apareceu um recado urgente para ele. Aí eu fico imaginando a cara dele na época. Chegou um pedido falando o seguinte: na primeira metade da conferência, ele dar exemplos apenas de salão. Salão como se fosse, assim, formais, que obedecem à moral, ao bom costume, exemplos, assim, leves, né? Digamos. E depois ia ter um intervalo. No intervalo, as senhoras sairiam do recinto e aí ele continuaria a conferência dele, né, do jeito que ele quisesse. Ou seja, vamos dar uma pausa, você só vai falar desse assunto na hora que as senhorinhas saírem do recinto. Né? Que coisa, né? Como que era aquela época? E aí, do jeito dele, não ia fazer isso, né? Não fez, né? Então, ele recusou isso. Então, aí, bom, a gente vai agora para ver como que a mente do Freud funcionava, né? Ele fez muita coisa, foi professor, né? Tinha o consultório, atendia os pacientes, escrevia muito, fez a obra dele tem 24 volumes, fora outras coisas aí que foram achadas. Escrevia muito, fez muitas descobertas e pesquisava muito, né? Mas como que era a mente dele, né? Como é que era? Era muito certinho, né? Ele sempre tinha tal dia, eu vou escrever para tal livro e tudo. Ou ele era flutuante, né? Oscilante. A gente vai ver que tudo no Freud oscila. E oscila
Porque se a gente é regido pelo inconsciente e a gente não tem controle disso total, senão ia ser fácil, então ele fala que a mente dele, ele faz uma analogia como se fosse uma maré que vai e que vem. Então, o que ele produzia dependia também do que estava acontecendo no inconsciente dele. Então, aí ele escreveu assim: há uma curiosa alternação, falando sobre as marés, né? Há uma curiosa alternação entre enchente e vazante. Às vezes, sou levado para cima até um estado em que me sinto seguro, e depois tudo flui de volta, e fico no alto e seco. Mas acredito que a maré está ganhando sobre a terra. Posso distinguir dois estados intelectuais diferentes em mim. Um em que tomo boa nota de tudo quanto me dizem os meus pacientes. E até faço descobertas durante o meu trabalho terapêutico. Mas fora disso, não posso refletir ou fazer qualquer outro trabalho. O outro estado em que eu tenho a capacidade de tirar conclusões, escrever anotações, inclusive eu me sinto livre para ocupar-me de outras coisas, mas no qual me sinto bastante distanciado, na verdade, do assunto do momento, e não sou capaz de prestar a devida atenção ao que se passa com os meus pacientes. Então, como que é a maré dele, né? Então, às vezes ele focava muito nos pacientes, mas também não dava conta de fazer outra coisa. Escrever, produzir, ficava em segundo plano. E às vezes era o contrário. Ele focava em escrever, produzir, fazer anotações, tudo, mas na hora que tinha que focar nos pacientes, ficava mais difícil. Então, ele funcionava, era assim. Então, as alterações no estado de espírito dele, né? Era fora do controle inconsciente, do controle consciente, né? Então, quem mandava era o consciente. Né? Aí ele falou assim: nunca fui capaz de guiar o trabalho do meu intelecto, de modo que meu tempo de lazer é absolutamente desperdiçado. Então, ele não mandava na produção dele, né? Ele ia no fluxo, não é do inconsciente. Às vezes travava uma coisa e parava. Uma vez ele descobriu, quando ele não dava conta mais de escrever, deu um tipo de inibição nele, que porque ele escrevia para o Fliss nessa época, era alguma coisa que ele queria sabotar na relação com o Fliss, só que ele não sabia, que a gente age sem saber o motivo. Mas depois ele percebeu que ele não dava conta de escrever tudo, era uma coisa inconsciente que queria sabotar a relação entre ele e o Fliss, né? Então, tinha tudo isso. Então, quando dava aquela travada, ele parava, depois retomava. E eu percebo muito isso em mim. Não sei se vocês também têm isso, né? Tá fazendo uma coisa e, de repente, trava tudo. Principalmente no computador, né? Não, aí você tem que fazer uma configuração, um negócio, aí tem dia que não sai nada. Aí você fala, hoje não dá. Aí, um belo dia, depois você acorda e aquilo ali que era difícil ficou fácil. Então, essas eram as oscilações dele. E quando ele produzia, né, as coisas, os escritos, tem uma coisa que também acontece com a gente, né? Já viu quando a gente tem muito tempo para fazer as coisas, não sai nada. Tipo, você vai enrolando, acabou que não fez. E ao contrário, quando tem muita coisa para fazer e tudo, você acaba achando um jeitinho de encaixar o que você precisa fazer e faz. Então, o Freud tinha isso, ele produzia mais quando ele tinha, produzia mais quando tinha mais volume de trabalho. Então, quanto mais coisa tinha que fazer, mais ele produzia. Que se ele tivesse pouca coisa, né, muito tempo livre, ele acabava não fazendo muita coisa. E tinha uma peculiaridade aqui, uma coisa singular nele, né? Que para ele trabalhar e escrever, ele disse que ele não eram momentos
felizes. Ele precisava de alguma dose de infelicidade, ele coloca assim, para poder sentar e produzir. Então, era uma infelicidade, também não podia ser muita nem pouca. Então, ele tinha isso, né, E ele falou, por exemplo, quando ele foi fazer a interpretação dos sonhos, escrever, ele falou, meu estilo na interpretação dos sonhos era mal, porque eu estava me sentindo muito bem fisicamente. Eu tenho que estar um pouco deplorável para escrever bem. Mas, isso aqui é o máximo. Então, às vezes, tem gente que precisa de um atrito, né, de algo ali para poder... Até um assunto, né? Dizem que, por exemplo, poesia, você não escolhe a hora de fazer, né? Ou é uma hora que você precisa, né? Que não engolir alguma coisa, tem algo incomodando, você vai lá, escreve, vira uma poesia. Mas tem também as poesias de momento de felicidade. No caso, é como se a inspiração do Freud tivesse que ter algum empecilho, algo ruim ali. Se fosse tudo bom, ele tivesse ótimo, tivesse maravilhoso, feliz, não saiu muita coisa, não. Achei isso aqui incrível. Você vê também, tem hora que a gente tá com raiva e que produz muita coisa. Né? Teve uma vez, quando eu cantava em coral, teve uma vez que eu tava com muita raiva e eu cantei com raiva, mas aí a voz saiu, assim. Aí minha colega que estava do meu lado, o que você fez? Que você está cantando tão bem? Vai entender, né? De certa forma, você trabalhar, cantar ou escrever pelo Freud tem um motivo, né? Às vezes precisa de algo que te cutuca, sei lá, e fazer, né? Acaba fazendo bem, né? Então, terminando esse capítulo, Ernest Jones fala, então, que nessa época o interesse do Freud era montar o que ele chama de metapsicologia, né, que seria, qual que é a meta dele, né, o objetivo dele, ele queria criar uma nova ciência, a qual se denominou metapsicologia. O que é? Seria o saber aberto à experiência, né? Aberto às experiências, tipo, o que você aprende pode ser também revisto, pode ser revisado, uma abertura, mas era uma ciência mesmo. Ele queria que fosse assim, não fosse nem arte, nem filosofia, nem religião, ele queria uma coisa mais exata. Então, não era só assim, teoria, né? Ele tinha pretensões científicas. Então, é como se fosse a obra dele, tem muitas coisas, mas tem determinados artigos, determinados livros, que é onde ele, digamos, né, caprichou nessa questão, né, de montar essa metapsicologia, e ele queria se aproximar mais da ciência. Então, por exemplo, um dos trabalhos que seriam metapsicológicos, né, ele escreve o Projeto de Psicologia Científica para Neurólogos, em 1895. Ele escreve isso para o FLIS. Então, esse projeto de psicologia científica, metapsicologia, ele explicava o aparelho psíquico, recorrendo a conceitos quantitativos, ao modelo físico de transmissão do impulso neuronal, como funciona a memória, a consciência. Então, ele vai falar basicamente dos neurônios, né, do funcionamento dos neurônios que ele observava. E ele estudou isso muito no começo, de fisiologia, de microscópio. Lá, parece que na época dele nem tinha o nome neurônio, né, porque ele começou as pesquisas, né, fisiologia. Era tudo muito a ser descoberto. Então, ele queria, assim, né, montar a psicologia, a metapsicologia, tentando o máximo ser científico, né, igual esse e alguns outros
algumas outras obras dele, que ele tinha essa vontade, né, de criar uma ciência. Então, especificamente, alguns dos artigos ele caprichou mais nessa questão do científico. É isso, gente. Então, tudo isso aqui foi baseado nas cartas do Fliess, né, as coisas da vida corriqueira dele, né, como é que era ele, né, no dia a dia. Agora, você sabe que ele não comia couve-flor, nem eu. Aí, coisinhas, né? Então, a gente vai ficar por aqui, depois a gente estuda mais. Até a próxima. Tchau.